A gente conversa agora com o advogado especialista em direito previdenciário, Marcos Siqueira da Cunha, a quem eu agradeço pela presença aqui na CNN, pela disponibilidade em falar com a gente e também explicar e fazer com que muitas pessoas que foram fraudadas, foram lesadas, tentem chegar ao caminho, e conseguir o dinheiro de volta. Como proceder agora, Professor, obrigado, pela participação. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço, eu que sou um espectador da CNN e uma alegria estar aqui com vocês hoje participando do programa. É muito importante essa questão porque nós estamos com grande dificuldade das pessoas a terem primeiro o acesso ao extrato do INSS que indica se a pessoa está sendo lesada ou não. É muito antes do nosso problema, nosso problema é de acesso à informação. As pessoas, em geral, elas não conseguem acessar sequer o extrato do INSS. Precisa de uma senha do INSS, a senha Gov. Muitas vezes a grande dificuldade de fazer a senha Gov. Tem uma série de procedimentos. O INSS acabou com o atendimento presencial. Nós temos uma população, e vimos aí os índices, de analfabetismo funcional altíssima. A grande parte daqueles que dependem do INSS não sabem nem se expressar corretamente para chegar a um esclarecimento via telefone. As pessoas têm dificuldade de ter acesso ao 135, têm dificuldade de ter acesso na internet. Por que não ter atendimento presencial mais nas agências? Para mim, nós só vamos resolver esse problema da informação, para as pessoas poderem ter acesso à informação, se o INSS voltar a ter atendimento presencial para poder acolher essas pessoas que não têm condições de acessar uma internet. Quando tem internet, não tem dados móveis suficientes para conseguir manter uma conversa. E depois, muitas vezes, mesmo tendo acesso à informação, não consegue compreender a informação. Se vocês pegarem o extrato que tem do INSS, mostrando ali os dados, não é muito simples para a pessoa identificar. A pessoa tem que ser letrada naquilo ali também, tem que conhecer um pouco mais o aspecto do digital. Então, são vários obstáculos que nós estamos colocando para as pessoas terem acesso à informação de se foram ou não prejudicadas. Mas eu vou dar uma dica, por aquilo que eu estou vendo na minha experiência. As pessoas que fizeram empréstimos, praticamente todas elas estão sendo lesadas. As pessoas, pelo menos aqui a experiência que eu tenho em Pelotas, no Rio Grande do Sul, as pessoas que fizeram empréstimos, praticamente todas elas têm ali uma associação de Brasília, com sede em Brasília, uma associação com sede em São Paulo, onde ela está pagando ali R$35, R$45 por mês. Professor, nós temos outros problemas aí. Deixe-me interrompê-lo, peço perdão, mas deixe-me tirar uma dúvida justamente sobre isso que o senhor está falando agora. Aposentados e pensionistas que pediram, que fizeram um empréstimo consignado, tem chance dessa taxação ilegal estar presente na cobrança, é isso? Não está presente na cobrança. Eu tenho a impressão que no momento em que a pessoa alcança os dados para poder, é a minha hipótese, é uma hipótese isso não tem o dado apurado, mas é uma hipótese. Eu vejo com frequência que pessoas que fizeram empréstimo é que acabam tendo esse problema. Logo, eu deduzo que aqueles que não fizeram empréstimos não estão tendo seus dados vazados. Essa é a impressão que me dá. Por que eu digo isso? Pela frequência. Eu vou analisar, chega um cliente no meu escritório, pede para verificar. Eu pergunto, você fizesse algum empréstimo? Fiz. Eu vou olhar, invariavelmente tem ali uma associação que está descontando daquela pessoa. De outra parte, eu vejo um outro cliente que quer verificar, eu olho o extrato e ele não fez empréstimo, não aparece nenhum desses descontos também. Então, não é que exista essa vinculação. Eu estou dizendo que a minha hipótese é que talvez aí, nesse momento, é que haja vazamento de dados. Porque nós temos um problema gravíssimo de vazamento de dados do INSS. As pessoas se aposentam e ficam sabendo pelas financeiras e pelos bancos que elas estão aposentadas. Elas não ficam sabendo pelo portal do INSS. Primeiro estão ligando para elas para oferecer empréstimo. E muitas vezes o primeiro pagamento é feito numa agência, num banco desses que ninguém sabe os nomes, que são novos agora, e a pessoa vai para aquela agência e lá ele é assediado pelos funcionários do banco que precisam bater metas e tem que vender empréstimos. E as pessoas, ao invés de receberem seu benefício, acabam saindo de lá com um empréstimo. É assim que está acontecendo. Por quê? Porque não existe um banco público que receba essas pessoas, pelo menos no primeiro pagamento, para instruí-las.
Nós não temos isso. Então, nós temos um problema de assédio dos bancos, fazendo empréstimo com as pessoas ou assediando as pessoas no primeiro pagamento. Nós temos problemas de vazamento de dados. O INSS está vazando os dados, os bancos e as financeiras estão ligando cotidianamente para oferecendo empréstimo para as pessoas que são pobres e elas não têm noção de que uma foto, uma selfie, pode ser um contrato. Isso é uma outra questão. Eu ouvi agora o presidente mencionando que vai fazer de novo através de selfies. As pessoas não compreendem isso. O cidadão comum não entende que, não tendo uma assinatura, ele não está fazendo um contrato. Ele não entende que, fazendo uma foto, ele pode estar contratando um empréstimo. Por quê? Porque nessa área ele não conhece esses mecanismos modernos. Professor. Por isso, o atendimento presencial seria importante. Nós temos aí também uma questão que é muito, muito importante, que são os descontos feitos por cartões de crédito que vão para a casa das pessoas, são mandados para a casa das pessoas, as pessoas não pediram, não usaram e estão pagando mais do que para essas entidades. Vê bem, Magalhães, isso é assim, nós estamos falando na ponta do iceberg, porque, na verdade, os valores mais altos são cobrados a partir de cartões de crédito mandados para a casa das pessoas, sem que elas tenham pedido, sem que elas tenham usado, e elas estão pagando 80, 150, 120, para além dessas entidades que agora estão sendo investigadas. Aliás, diga-se de passagem, 12 só. Outro dia eu vi a listagem das 12, olhei aqui em Pelotas, duas de um cliente meu que está sendo debitado estão sendo debitados seis rubricas. Duas na aposentadoria, uma associação de Brasília, mais 2 cartões de crédito que ela não pediu. Na outra, na pensão por morte, mais uma associação de São Paulo e mais 2 cartões de crédito que ela não pediu. Veja bem, 6 descontos essa pessoa está tendo, com valores muito mais altos dos cartões de crédito, inclusive. Então, se nós estamos falando em 6 bilhões de rombo, né, em relação a essas entidades associativas que estão retirando dinheiro ilicitamente, eu quero chamar a atenção aqui agora, em primeira mão, investiguem a fraude dos cartões de crédito mandados por bancos que estão chegando na casa das pessoas, estão cobrando 120, 80, 150 reais. É muito maior o valor e praticamente se sobrepõe. Aqueles que fizeram empréstimos recebem cartões de crédito em casa sem ter pedido e estão pagando por isso sem usar, e estão recebendo também descontos dessas associações de 2.000 quilômetros de distância. Pelotas está a 2.000 quilômetros de distância de Brasília. Professor, eu tenho várias dúvidas, a Juliana também tem dúvidas para poder tirar com o senhor. Concordo com o senhor, meu pai é aposentado e chove ligação oferecendo empréstimo para ele por telefone. Como é que o telefone dele foi parar em alguma empresa que oferece empréstimo, né? Realmente fica uma interrogação. Deixa-me passar para a nossa colega Juliana Lopes, lá de Brasília, que ela tem uma pergunta para fazer para o senhor. Pode ser? Ju? Professor, pensando nessa dificuldade que os idosos têm, né? Isso é até muito lógico, né? A gente não consegue entender por que o aplicativo foi colocado como uma medida essencial. Mas pensando nessa dificuldade... A única medida. Exatamente. O que esses idosos têm que fazer já de começo para entender se foram lesados ou não e o que fazer a partir disso? Qual seria a primeira medida? E, para além disso, essa é a única iniciativa do governo. Qual deveria ser a iniciativa nesse momento, pensando nas dificuldades desse público? Eu vejo que o substitutivo para o trabalho do INSS, que deveria ter sido feito, não foi, não vai ser, porque pelo que o presidente disse, ele não vai colocar à disposição, abrir as portas do INSS para receber a população e instruir a população. É isso que ele deveria fazer. O INSS deveria fazer agora, idoso, venha até o INSS, nós vamos resolver o seu problema. Nós vamos entrar aqui na internet, vamos ver como é que está a sua situação e vamos instruí-lo. Isso que deveria fazer o INSS, a meu juízo. Não fez isso, não vai fazer pelo que foi dito pelo presidente. Bom, o que pode fazer o beneficiário do INSS que está sendo prejudicado? Procurar um advogado da sua confiança. Aliás, os advogados ao redor do INSS, ao redor de cada agência do INSS, em qualquer cidade onde tem agência do INSS, vocês já verificaram como tem escritórios de advocacia e como cresceram o número de escritórios de advocacia? Por quê? Porque foi transferido para os escritórios de advocacia todo o serviço que era feito pelo INSS. Para olhar simplesmente um extrato da pessoa, para a pessoa olhar um extrato, ela tem que buscar alguém
um advogado, um escritório. Por quê? Porque ela vai na agência do INSS e eles dizem para ela, não, liga para o 135. Não, Professor, entra na internet. Professor, rapidamente, deixa-me tirar uma dúvida muito importante. No passado, para a gente conseguir acessar, eu digo isso porque meu pai pedia para fazer isso para ele, para poder a gente acessar o histórico que o senhor está falando agora, para até verificar se houve alguma cobrança indevida, antigamente a gente colocava o CPF da pessoa e eu acho que a data de nascimento. Hoje tem que entrar pelo portal, que é o gov.br, que é um ótimo portal. É um portal que, por sinal, você pode colocar lá a assinatura eletrônica, em vez de ir para um cartório, né? Mas uma pessoa que nunca acessou o portal gov.br, como é que tem que fazer? Tem que fazer o primeiro cadastro? Tem que tirar uma foto? Tem que fazer o primeiro cadastro, no caso do idoso? Ou seja, tem que contar com a ajuda de alguém? Claro, claro. E muitas vezes a ajuda que ele pede é uma pessoa não confiável. E ele é lesado também aí, porque frequentemente aproveitadores se colocam nessa intermediação, pegam os dados desse idoso e acabam fazendo empréstimos em nome desse idoso, porque tomou essas informações do idoso, porque ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer, tem que pedir ajuda para alguém. Se ele encontra uma pessoa de confiança para ajudá-lo, um filho, um advogado da sua confiança, que bom. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes é alguém que o explora, já na arrancada. Já na hora que ele faz o cadastro, já alguém se apropria desses dados e começa a fazer empréstimos em nome dessa pessoa, porque essa pessoa não sabe fazer. Então, quem é que deveria resolver isso? O INSS. Agora, na prática, o que nós vamos fazer? Bom, agora na prática, o melhor é fazer a senha Gov, fazer a senha do INSS. A senha do INSS aqui na nossa região é disponibilizada indo na agência do INSS de manhã, das 8 à 1 da tarde, e pegando uma senha provisória. Depois, com a senha provisória, a pessoa tem que fazer a senha definitiva. Vê bem o que eu estou dizendo, é uma coisa já complexa. As pessoas não sabem fazer isso, não sabem como fazer uma senha definitiva depois no portal do INSS. Mas é isso que o INSS tem dito. Vai lá e faz a tua senha, vai lá e procura na internet, vai lá e liga para o 135. Ao invés de responder para as pessoas e auxiliá-las, eles mandam para a internet. Isso é que está mal. E é isso que está criando todo esse desarranjo. Por quê? Porque as pessoas, a nossa população em geral, nós estamos dizendo aí, 12% só são pessoas que leem e compreendem o que leem. São pessoas que estão alfabetizadas nesse nível. A grande maioria da nossa população, se aprendeu a ler, não consegue ler uma frase e entender bem o seu conteúdo. Veja o que nós estamos dizendo. Isso são dados oficiais, estudos oficiais. Então, o que nós queremos dizer? É uma população que não tem condições de entrar nesse mecanismo de internet e entrar nesse mundo digital e conseguir se desenvolver de tal maneira a compreender a situação que está vivendo. Ela não entende esse mecanismo. Professor, muito obrigado pelas suas informações, por esclarecer, né, todo esse caos. Desculpe interrompê-lo, porque a gente já acabou o tempo aqui da entrevista, mas claro, fica para a próxima. Gostei muito de conversar com o senhor. Sim. Não, é só para encerrar. É um passo a passo. Primeiro passo, extrato no INSS, extrato dos pagamentos. Lá nos extratos de pagamentos é que vai aparecer se tem esses nomes, essas letrinhas, A, B, C, B, A, S, G, ASASP, nomes que não se entende e está lá a retirada de recursos. E se aparecer cartão RMC e cartão de crédito, também são descontos geralmente indevidos. Tá detalhe. Bem? Um abraço. Obrigado, viu, professor, pela entrevista aqui. E só um detalhe, quem tem pai, mãe, avó, orientar para poder fazer isso com um familiar, pegar alguém confiável para poder tentar fazer a senha no portal gov.br, que é o portal do governo federal. É acessar a internet, mas ressaltando, com alguém confiável, porque os dados serão do aposentado, né? Professor, muito obrigado, viu? Conversamos ao vivo com o advogado especialista em direito previdenciário Marcos Siqueira da Cunha, a quem eu agradeço pela participação. Até a próxima. Obrigado, Ju. Daqui a pouco a gente volta.